1 Coríntios 2, de 1 a 4. Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Pai, nós suplicamos a graça do socorro do Espírito Santo. Senhor amado, em nome de Jesus, repreende em nós tudo o que se ergue e tudo que resiste à Tua vontade. Faze-nos ouvir a Tua voz, nós te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amados irmãos, é notório que a vida ela é feita de decisões. Todos nós tomamos diariamente muitas decisões. Com certeza o que você é, o que você tem, o que você faz hoje é produto das decisões que você tomou no passado e ainda está tomando no presente momento. E a Igreja de Jesus Cristo, os pregadores da Palavra de Deus, precisam tomar decisões no que diz respeito ao Evangelho. Exatamente como Paulo aqui compartilha conosco uma decisão de não permitir que nem no conteúdo e nem na forma ou na maneira ou no modo de pregar o Evangelho nós sejamos infiéis ao nosso Deus. A tentação dos nossos dias é ser popular. A vontade da igreja é o seu crescimento. Queremos ver pessoas aderirem ao Evangelho, tornarem-se discípulas e discípulos de Jesus Cristo. E muitas vezes nós criamos métodos, nós adotamos estratégias para captação, cooptação de pessoas, queremos ver as pessoas abraçarem a causa do Evangelho. E por causa disso, começamos a maquiar o Evangelho, começamos a querer dar a ele um tempero a mais para que ele se torne mais palatável, mais digerível, mais aceitável para as pessoas, porque nós achamos que facilitando, nós iremos ajudá-las a compreender o Evangelho e a se curvar diante de Deus. No entanto, nós observamos que esse não foi o tipo de decisão que o apóstolo Paulo tomou como missionário, como pregador do Evangelho. Ele tomou uma decisão de pregar a verdade de Deus e de jamais alterá-la para agradar aos homens. E nós vamos também observar neste texto que o apóstolo Paulo, para nós que o admiramos ao ler as suas cartas e que o admiramos ao ler o relato das suas viagens missionárias, jamais passaria pela nossa cabeça o que se passava no coração e na alma daquele homem, o quanto ele se sentia pequeno, insuficiente e aquém da missão importantíssima que Deus lhe havia dado, de pregar o Evangelho, as insondáveis riquezas de Cristo. E como é bom poder ter acesso à sua alma e o seu coração e descobrir que, como eu e como você, ele também se julgou incapaz, ele se julgou insuficiente, muito aquém da missão que Deus lhe havia dado. E isso deve nos motivar
a buscar na mesma fonte que ele buscou o socorro que ele recebeu e saber que mesmo interiormente, como ele estava, podemos também ser usados como ele foi usado pelo nosso Deus. E ele diz assim para os coríntios: quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria. Se os irmãos lerem o capítulo 13, 14 de Atos, verão a primeira viagem missionária de Paulo. Verão, a partir do capítulo 16, a sua segunda viagem missionária. Ele chega à Europa, a primeira cidade de Filipos, ele vai para Tessalônica, ele vai para Bereia, e então ele vai para Atenas, e de Atenas ele vai chegar na cidade de Corinto. Paulo debatia, Paulo discutia, Paulo examinava, ele explicava, ele fazia exposição da palavra nas praças públicas com as pessoas simples, no Areópago com os filósofos, dentro das sinagogas com os rabinos e os conhecedores do Antigo Testamento. Com quem quer que fosse, ele pregava a palavra. No entanto, ele deixa claro uma coisa: quando fui até vós, e está lá registrado em Atos capítulo 18, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa, nem de sabedoria. Os coríntios, eles eram extremamente arrogantes intelectualmente. Na época de Paulo, a cidade de Corinto, ela era muito mais avançada do que a cidade de Atenas, que havia experimentado uma época áurea no passado. E eles se vangloriavam da sua filosofia, da argumentação filosófica, do elevado saber filosófico que circulava na cidade entre os grandes pensadores, que expunham os seus sistemas de pensamento com profundidade e com uma linguagem extremamente técnica, usando termos extremamente rebuscados. Eles também eram fãs da retórica, eles dominavam a arte do discursar em público, e inteligentes como eram, e abraçando a lógica, eles apresentavam argumentos irrefutáveis. Quem lê um pouco da crítica que Platão e Sócrates faziam aos sofistas, aqueles filósofos que usavam da boa oratória para convencer as pessoas, mesmo de ideias erradas, eram grandes oradores que se vangloriavam de dominar a arte da argumentação em público para levar as pessoas às suas próprias conclusões. Isso porque lá na Grécia nasceu a democracia e era o poder da palavra para persuadir os ouvintes a tomarem as suas decisões. Então, quanto melhor a pessoa discursava, e quanto melhor em sua oratória ela desenvolvia argumentos para convencer, mais intelectual e mais respeitável eram estas pessoas. E o apóstolo Paulo diz: quando eu cheguei à cidade de Corinto para pregar a palavra de Deus, o mistério de Deus, que deixou de ser mistério porque foi revelado. O mistério de Deus é Jesus Cristo, é a segunda pessoa bendita da Trindade Divina encarnada, crucificada, ressurreta. E agora, nos céus, ele disse: eu não fui com linguagem pomposa. Era a linguagem rebuscada da filosofia, a linguagem da retórica dos sofistas. Paulo não usou termos técnicos, termos cultos, termos que as pessoas eram incapazes, se não dominassem os conceitos filosóficos, de entender a mensagem do Evangelho. Paulo, meus irmãos, no que diz respeito à forma da entrega da mensagem, ele adotou linguagem simples, linguagem clara, linguagem objetiva. Ele diz: eu fui anunciando-vos o mistério de Deus. Esta palavra anunciar, este verbo, descreve o que o arauto fazia.
O arauto era o enviado do rei, era aquele que transmitia a mensagem do rei. Hoje, se a presidente Dilma quiser comunicar-se com a nação, ela fala por intermédio da TV e ela diretamente entrega seu recado a todos os brasileiros no horário nobre. Naquele tempo, o rei, quando tinha uma mensagem a transmitir, ele enviava a muitas partes do seu reino, do seu domínio, os arautos, os que em praça pública transmitiriam com fidelidade, sem nada acrescentar e sem nada subtrair, a sua mensagem, a mensagem do rei ao seu povo, as decisões do rei ao seu povo. Paulo usa esse termo para dizer: nós cristãos somos arautos do rei. Nós temos uma mensagem a transmitir, uma mensagem que não nos pertence, uma mensagem que não temos direito de adulterar, de modificar, se julgarmos que ela é grande demais, pesada demais ou exigente demais. Somos meros transmissores, somos porta-vozes e devemos ser fiéis da entrega da mensagem. E ele disse: na qualidade de arauto, quando eu cheguei à cidade, não havia nem sequer uma viva alma convertida. E ele anunciou o evangelho e não o fez com linguagem pomposa, rebuscada. Certo pregador vaidoso, ele se vangloriava de, ao pregar, as pessoas, a maior parte, 80% das pessoas, conseguirem entender talvez 20 ou 30% do que ele dizia. Ele se esmerava em procurar os termos menos usados e mais cultos possíveis na nossa língua, para que ele fosse considerado um pregador culto, um pregador com grande saber e intelectualidade. A sua vaidade fazia com que ele adotasse uma linguagem pomposa, em outras traduções, de ostentação, para ostentar cultura, sabedoria e inteligência. No entanto, ele, ao fazer isso, ele fechava a mensagem do Evangelho, ele impedia as pessoas de conhecerem o Evangelho da graça de Deus. E Paulo disse: eu, entre vocês, tão vaidosos e orgulhosos da sua retórica e da sua filosofia, eu não usei linguagem pomposa, eu também não usei linguagem de sabedoria, eu não usei da filosofia. Quando eu preguei, eu não preguei filosofia, sociologia, psicologia, eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, meus irmãos, os pregadores são tentados não a adotarem uma linguagem rebuscada. Hoje, se os irmãos perceberem, a grande tentação que os pregadores sofrem é de serem engraçados no púlpito, é de conseguirem arrancar gargalhadas da plateia, de serem cômicos na apresentação do Evangelho, de ser extremamente teatrais do púlpito, para que as pessoas possam rir e possam gostar e se sentir atraídas e passarem ali horas ouvindo aquele orador e chamando a atenção para si e para a sua metodologia. Deixam de apresentar o Evangelho que salva e simplesmente vão obscurecer a palavra da verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, quando foi àquela cidade e ele anunciou o Evangelho, ele não se utilizou da retórica, da arte da oratória, da linguagem pomposa, rebuscada, e muito menos dos conceitos filosóficos para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele diz no verso 2, resolvi, eu tomei uma decisão, nada saber entre vós, a não ser, exceto, Jesus Cristo e este crucificado. Aqui, meus irmãos, nós temos o coração do Evangelho. Eu tomei a decisão, nada, eu excluirei tudo e todas as coisas da mensagem que eu pregarei, e eu pregarei Jesus Cristo,
a sua pessoa, e Jesus Cristo crucificado, a sua obra. Eu anunciarei à humanidade o que Deus fez em Cristo para salvar o homem. É uma grande boa notícia dizer aos homens que Deus derramou sobre o seu próprio Filho a sua ira santa, para não derramá-la sobre nós. É uma boa notícia dizer às pessoas que para nos salvar e para nos livrar da sua própria ira, Deus a fez cair em plenitude sobre o seu Filho. É uma boa notícia dizer às pessoas que Deus em Cristo, Ele usou da vida do seu próprio Filho para ser o preço da redenção, da libertação, da escravidão do pecado, no qual todo ser humano se encontra. É pregar Jesus Cristo, não como um grande exemplo, não como um grande pensador, não como um grande curandeiro, não como um grande mestre da ética e da moral, não como um mártir, mas como o Filho de Deus crucificado. Vejam, resolvi nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele acabara de dizer que para os gregos que buscavam intelectualidade, um Salvador crucificado era loucura, era irracionalidade, era absurdo. Mas a essência do Evangelho é dizer que o Filho de Deus foi crucificado. Se ele não é o Filho de Deus, então, se ele fosse só um homem, a cruz de Jesus Cristo não representaria nada para nenhum de nós, porque milhares de pessoas foram mortas através da crucificação. Mas por ser ele o Filho de Deus, o crucificado, nós temos que perguntar o que é que Deus estava fazendo na cruz. Deus estava salvando a cada um de nós, e não poderia ser por outro modo, a não ser pelo sacrifício de si mesmo. Por isso, Paulo, meus irmãos, tomou essa decisão de apresentar um evangelho que não era nada atraente para uma cultura que valorizava tanto o sistema de pensamento. Apresentar um homem crucificado, apresentar um Deus morto na cruz, era uma loucura, era um absurdo para os ouvintes. E todos nos sentimos tentados a apresentar Jesus aos nossos amigos como aquele que nos ama incondicionalmente, aquele que nos compreende. Mas quando nós temos que falar da cruz, as pessoas querem entender por que ele morreu crucificado, e a resposta é: porque você é um pecador, os seus pecados o levaram à cruz. E quando chega nesse momento, o evangelho é rejeitado, porque ele é um tiro no coração da vaidade humana e do orgulho humano, que querem se gabar de tentar agradar a Deus com a sua religiosidade, com as suas boas obras, com aquilo que são. A cruz, irmãos, ela realmente é como um machado na raiz. Ela corta na raiz toda a vaidade humana, porque ela deixa claro que toda a honra e toda a glória pertencem a Deus. E por mais que pregar um Cristo crucificado seja uma pedra de tropeço para os nossos ouvintes e uma tentação para nós, nós temos que ser como Paulo, tomar uma decisão. Resolvi, eu decidi, eu vou pregar Jesus Cristo, eu vou pregar Jesus Cristo crucificado. E se isso espantar as pessoas, e se isso desanimar as pessoas, se isso afastar as pessoas, que o Evangelho produza esse resultado, e não eu, mas nós queremos atrair as pessoas, nós queremos medir o êxito ou o sucesso de um ministério, de uma igreja, pelo número de adeptos e pelo tamanho da receita, quanto ela arrecada por mês, monetariamente falando. E isso não é critério para medir se a igreja está ou não está sendo fiel à sua missão. A igreja é fiel quando você e eu anunciamos ao mundo Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra na cruz do Calvário. Os irmãos observem que no verso 3, Paulo para de falar na pregação, no modo como pregava e na própria pregação em si,
para falar de si, dizendo: estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Qual de nós imaginaria, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, aquele homem tão ousado, tão corajoso, tão destemido, aquele ganhador de almas, capaz de entrar nas sinagogas e enfrentar os rabinos teologicamente mais bem preparados em todas as sinagogas do mundo de então? Quem poderia imaginar que aquele homem que foi ao Areópago, o centro intelectual de Atenas e do mundo de então, e debater com os filósofos e com as pessoas nas praças, quem poderia imaginar que quando ele chegou à cidade de Corinto, onde ele pregou o Evangelho, e muitas vidas foram salvas, e uma igreja foi plantada, quem imaginaria que interiormente, quando ele chegou, ele estava assim tão fragilizado, em fraqueza, astenia, em temor? Nós conhecemos a palavra grega fobia, e em grande tremor. Aqui está o estado interior, emocional de Paulo. Quem podia imaginar que diante da orgulhosa e imoral cidade de Corinto, e diante da responsabilidade de pregar o Evangelho, Paulo se sentiria assim, incapaz, insuficiente, intimidado? Quem poderia ouvi-lo pregar e imaginar que interiormente ele estava assim? Nenhum de nós. É por esta razão que nenhum de nós deve deixar de fazer a obra de Deus ao sentir estas mesmas coisas, porque Paulo sentiu cada uma delas, mas Deus supriu forças, Deus supriu coragem. A Bíblia diz no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos que a igreja, ela crescia, e o texto diz assim: a igreja desfrutava de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samária, sendo edificada, vivendo no temor do Senhor, e a igreja crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Coragem, meus irmãos, não é algo que todos nós temos, mas existe uma coragem oriunda, a fonte é o Espírito Santo. E quando nós estamos cheios de fé e do Espírito Santo, a coragem que é do Espírito Santo, ela toma conta de nós. E apesar de interiormente, em fraqueza, em temor e em muito tremor, com a coragem que vem do Espírito Santo, a gente faz a obra de Deus. Muitos não podem imaginar como nós, os pregadores, estamos interiormente. Quem me ouve pregar pode dizer: o pastor fala com eloquência, o pastor está sempre tão convicto quando prega. Só Deus sabe como cada um de nós está por dentro. E foi assim, neste estado emocional, de debilidade, de fraqueza, de medo, que Paulo, meus irmãos, chega à cidade de Corinto. Se os irmãos perceberem, na cidade de Filipos, ele apanha, e ele apanha muito. Ele é chicoteado. Hoje existem potentes anti-inflamatórios, antibióticos, mas aquelas costas rasgadas, naquela época, demoravam para cicatrizar. Durante muito tempo, aqueles homens, Paulo e Silas, tiveram noites mal dormidas e sofreram muito. E só não apanharam em Bereia, em Tessalônica, porque fugiram. Paulo chega a Atenas. Em Atenas, ele não apanha fisicamente, mas ele é humilhado. As pessoas zombaram dele. Ele pregou um grande sermão no Areópago, e quando ele falou da ressurreição de Cristo, então todos começaram a rir, a zombar, a debochar, a fazer pouco caso dele. E ele se retira dali. E é exatamente neste estado que ele chega à cidade de Corinto, ferido pelas feridas, por ter apanhado por pregar o Evangelho, também ferido em sua alma, em seu coração, pelo deboche, pelo desprezo dos atenienses. Agora ele chega à cidade de Corinto, e qual é a tentação?
Para não apanhar, eu não vou me confrontar com os judeus dentro das sinagogas. Para não ser ridicularizado e ser considerado um anti-intelectual, eu também não vou me indispor com as pessoas. Eu vou maquiar este evangelho. Eu vou transformar esta mensagem do Cristo crucificado num evangelho diferente, mais atraente, mais interessante, para que as pessoas sintam-se mais abertas e menos opostas e odeiem menos este evangelho, para eu não sofrer tanto. Paulo era humano, e quando ele chegou, ele estava assim, em fraqueza, muita fraqueza, em temor e em grande tremor. Seus joelhos batiam uns nos outros, o seu coração temia, e a sua fraqueza, ele não tinha forças. Mas lendo Atos 18, se Deus assim permitir, domingo que vem nós vamos ver. Ele entra nas sinagogas, ele prega com ousadia, ele é expulso, ele só não sai da cidade mediante uma revelação divina, ele prossegue pregando, Deus salva muitas vidas, uma igreja é plantada para a glória de Deus, embora uma igreja a que lhe deu mais dor de cabeça e mais desgosto de todas as igrejas. Ele passou ali 1 ano e 6 meses, e mais ainda um tempo não determinado no texto bíblico. Ele passa ali um grande tempo pregando, consolidando a igreja que acabara de plantar. E quem poderia imaginar que ele estava interiormente naquele estado? Paulo, meus irmãos, é um exemplo de que Deus pode usar a qualquer um de nós. Nós estamos acostumados a pensar nele como um gigante da fé, como um homem ousado, destemido, um homem que se garantia. E ele está dizendo aqui, eu cheguei em Corinto tremendo nas bases. Eu cheguei lá não me sentindo capaz de dar conta da minha missão. Diante de uma cidade tão intelectualmente arrogante, diante de uma cidade tão imoral, havia o templo da deusa Vênus, a deusa da sexualidade. Mais de 1000 prostitutas sacerdotisas serviam e prestavam cultos nesses templos. E durante as noites faziam programas de prostituição na cidade. Era uma cidade marcada pelo homossexualismo, pela prostituição e por todo tipo de promiscuidade. E era uma cidade também intelectualmente arrogante. Paulo se sentiu pequeno. Como levar esta cidade a Cristo? É como os missionários que chegam numa tribo. Como aprender a língua? Como aprender a cultura? Como repassar a mensagem do Evangelho? É como chegar hoje na Europa, encarar um continente que se diz pós-cristão, que deixou o cristianismo é uma página virada em sua história. O secularismo, o humanismo, o naturalismo, tudo isso hoje corrobora para que as pessoas não queiram a mensagem do Evangelho. Como chegar num lugar desse para apresentar Jesus Cristo crucificado? A nossa tentação, como disse no princípio, é mudar a palavra, é alterar, é adulterar este evangelho, é colocar mais açúcar para ele ficar mais doce, é tentar tirar os seus ingredientes que o tornam amargo na nossa boca. Mas a nossa missão não é ser bem-sucedidos, a nossa missão é pregar o evangelho. O êxito é produto de Deus, não é produto do homem. Irmãos, por isso que no versículo 4 ele volta a dizer: a minha linguagem, o modo como eu me expressei, e a minha pregação, querigma, não o ato da pregação, mas o conteúdo, o que ele pregava, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, não, mas em demonstração do poder do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, quando eu preguei, o Espírito Santo manifestou o seu poder. Por isso, os resultados ocorreram. Se vidas foram salvas,
Foram salvas porque, quando o Evangelho é pregado com fidelidade, o Espírito Santo e o seu poder que regenera, que faz nascer de novo, que quebra as correntes do pecado, esse poder de Deus que salva e liberta, quando o Evangelho é pregado em plenitude e com fidelidade, o Espírito Santo dá uma demonstração, ele manifesta o seu poder. Por isso Paulo está dizendo: eu cheguei lá tremendo, eu cheguei lá batendo com os joelhos uns nos outros, com medo, sem forças, tremendo e temendo. E se teve resultado, se vidas foram salvas, a razão devemos atribuir a glória a Deus, porque não foi a minha linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não preguei filosoficamente, eu não preguei retoricamente. Sofismas são silogismos, são argumentações a partir de premissas para gerar conclusões que são, na sua grande maioria, falsas, mas que são logicamente irrefutáveis, porque são argumentos racionais muito bem elaborados. E Paulo está dizendo: eu não usei disso para convencer ninguém. Um senador usava da retórica para convencer os outros a votarem com ele. Os advogados usam da retórica para convencer os juízes a lhe dar ganho de causa. Quando em público, para serem eleitos, as pessoas usam da retórica para falar muito e não dizer nada, para ser extremamente convincentes, sem se comprometerem. Até hoje nós contemplamos como os políticos dominam a arte de tanto falar e falar tão bonito, sem dizer nada, sem se comprometer. É o domínio da arte de falar. E Paulo diz: eu não quis persuadir ninguém a tomar uma decisão com base numa motivação, numa persuasão a partir de argumentos que eu forjei para as pessoas aceitarem Cristo. Não, ele diz: eu preguei de maneira simples, com linguagem clara, linguagem objetiva, eu preguei Jesus Cristo crucificado, e se houve resultado, foi porque quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo manifesta-se. O poder do Espírito Santo se manifesta. Há uma demonstração do poder do Espírito. E tudo isso Paulo fez para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Enquanto você não experimenta o poder da ressurreição de Cristo, o poder do sangue libertador de Cristo, enquanto o homem não nasce de novo pelo poder regenerador que vem do alto, enquanto esse poder não se manifesta, a pessoa abraça a religião cristã, os dogmas cristãos, e ela constrói a sua vida religiosa sobre a sabedoria humana, mas não sobre o poder de Deus. Existem muitos membros de igrejas que nunca conheceram o poder de Deus na sua vida. Não tem evidências de que o Espírito Santo se manifestou com poder, trazendo salvação. Eu, por mim mesmo, seria um incrédulo. Você seria duro. Você caçoaria de Deus, você menosprezaria a palavra de Deus, e se não fosse o poder de Deus, você não teria se quebrantado e curvado. Eu tenho certeza que se entrevistássemos aqui os que creem, eles diriam: no passado eu era assim, mas algo maior e mais forte irrompeu na minha vida, quebrando aquela cadeia, aquele fluxo de incredulidade, de resistência para com Deus e a sua palavra. É o poder do Evangelho, é o poder do Espírito Santo. Quando fui até vós para anunciar-vos o mistério de Deus, Jesus Cristo, e este crucificado, eu estava interiormente sem forças, tremendo e temendo. Eu não adotei um sermão baseado na filosofia, e nem adotei como método ou forma da apresentação a retórica grega. Eu preguei de maneira clara o Evangelho.
E o Espírito Santo demonstrou sua presença e seu poder. Por isso, vidas foram salvas. Meus irmãos, o nosso dever é obedecer o imperativo de Deus que diz: enchei-vos do Espírito. Coragem vem de Deus. Sabedoria divina vem dos céus. O Espírito Santo não é um espírito de covardia, de temor. É um espírito de amor, é um espírito de poder, é espírito de moderação. A coragem não é nossa. Pensar que as pessoas que pregam, elas são inerentemente corajosas e nós as admiramos dizendo: eu queria ser assim. Nenhum de nós é assim. Mas Deus é. O poder pertence a Deus. E todos os que obedecem à ordem, enchei-vos do Espírito, e vivem cheios de fé e do Espírito Santo, recebem a coragem, a sabedoria, para apresentar o Evangelho com muita simplicidade, descansando no poder de Deus, confiando não nas suas habilidades de argumentação, nas suas habilidades, na sua destreza na oratória, na fluência, no seu português escorreito, coisa dessa natureza, mas depende só do Espírito Santo, confiando que se Ele não operar e Ele não se manifestar, é inútil. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão. O texto diz em vão. O texto diz em vão. Depois ele diz inútil. Se o Espírito de Deus não se manifestar, em vão pregamos. Inútil é sair por aí pregando. Se você confia demais em si, na sua capacidade de persuadir, você está dependendo de si para fazer a obra de Deus. E diante das pessoas, o nosso sentimento deve ser de absoluta impotência. Eu não posso converter ninguém. Você não pode converter ninguém. Nós não temos a capacidade de mudar um único coração, nem sequer o nosso muitas vezes. Mas o Espírito Santo tem esse poder. Ele tem essa capacidade e essa habilidade. Por isso que a nossa linguagem e a nossa pregação não sejam constituídas de palavras persuasivas de sabedoria, mas que a nossa linguagem e a nossa pregação sejam constituídas em demonstração do poder do Espírito. É por isso que devemos evangelizar, confiando, não na nossa capacidade, mas na do Espírito Santo, para que vidas sejam salvas. Por isso, sejamos pregadores do Evangelho. Peça a Deus para abrir a sua boca, destravar a sua língua. Pessoas que contam piadas e com tanta alegria, com tanta extrovertismo, na hora de falar de Jesus a boca fecha, a boca cerra. Na hora de ser maledicente e de ser caluniador ou caluniadora, a nossa língua, ela é afiadíssima, ela tem uma destreza, uma capacidade de denigrir os outros. Vamos consagrar a nossa boca, os nossos lábios, a nossa língua, para que ela, com o socorro do Espírito Santo, comunique a maior de todas as mensagens. Ela apresente Jesus Cristo e esse crucificado. É a única chance de salvação para o homem perdido. É conhecer a pessoa de Jesus e o que ele fez na cruz do Calvário. Não tem outro jeito. Não queira enganar as pessoas com uma mensagem diluída, rarefeita, com uma mensagem superficial, rasa e rala. Pregue o Evangelho de uma maneira simples e objetiva e confie os resultados ao verdadeiro ganhador de almas, o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso desafio. Portanto, cumpramos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, com a coragem que vem do Espírito Santo. Por isso, não apagueis o Espírito.
O pecado na nossa vida apaga o espírito. Não entristeçais o espírito. Pecado na nossa vida entristece o espírito. Sejamos cheios, homens e mulheres tomados, dominados pelo Espírito Santo. E nós veremos, e nós nos surpreenderemos dizendo: como eu fui capaz? Você dirá: foi Deus. A única explicação foi Deus. Todos os grandes missionários que tiveram êxito ao voltar disseram: foi Deus. Nenhum missionário verdadeiro que realmente foi, voltou se vangloriando dizendo: eu fui capaz, foi a minha argumentação, foi a minha habilidade, fui eu. Nenhum. Só Deus salva vidas. Confiemos em Deus para a salvação de vidas e por isso sejamos mais ousados na evangelização de parentes, de vizinhos e de amigos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore. E diga: Senhor, abre a minha boca, dá-me coragem que vem do Teu Espírito, para eu anunciar o Teu Evangelho Santo. Peça a Deus essa coragem, sabedoria. Se você tem tentado impressionar as pessoas com os seus conhecimentos filosóficos, sociológicos, psicológicos, para que elas, impressionadas com a sua cultura, queiram seguir a Deus, a sua cultura não salva vidas, mas o Evangelho salva vidas. Peça a Deus para que você seja um anunciador de boas novas.